Olá, galera concurseira! A nossa dica-chave de hoje é um assunto muito polêmico, que é a crase. Mas antes da gente falar sobre crase, eu gostaria que vocês dessem seu joinha, ativassem o sininho e se inscrevessem no canal caso você não seja inscrito. Agora sim, vamos começar a falar sobre o que é crase. Para iniciar, gente, eu gostaria de dizer que crase não é acento, tá? Como muita gente gosta de pensar. Na língua portuguesa, nós só temos dois acentos, que é o acento agudo, que abre o som, e o acento circunflexo, que fecha o som. Crase é um fenômeno fonético, é a junção do artigo a com a preposição a. Então, para a gente não gaguejar e falar fui a padaria, então eu uso o sinal indicativo de crase, tá? Para obedecer também à regência do verbo. Porque quando se fala em crase, obviamente nós também vamos precisar falar em regência, tá? E para isso eu vou dar uns exemplozinhos para ficar bem clara aí essa ideia de que crase não é acento, que é um fenômeno fonético. Então, se eu digo refiro-me àquela candidata, veja que eu usei um pronome demonstrativo e na escola, por exemplo, a gente aprende que não se usa sinal de crase, sinal indicativo de crase diante de pronome. Eu posso sim usar em todos os pronomes? Não, eu vou usar apenas com os pronomes demonstrativos ou possessivos. Aquele, aquela, aquilo, tá? Ou com pronome possessivo sua. Então vamos aos exemplos. Refiro-me àquela candidata. Então, ó, quem se refere a alguma coisa. Então o verbo referir, ele pediu a obrigatoriedade da preposição a. Aquela é um pronome demonstrativo, como eu já falei para vocês, mas que começa com a vogal a. Então eu tenho aí, ó, a junção de a mais a. Então eu vou usar o sinal indicativo de crase. Obedeça às leis. Ó, quem obedece, obedece a alguma coisa ou a alguém. As leis é um nome feminino. Então eu vou novamente, ó, ter a fusão da preposição a com o artigo feminino a, já que leis é um substantivo feminino que pede o artigo definido também feminino. Eu posso dizer também, prefiro o português à matemática. Claro, eu prefiro o português, né? Então, ó, quem prefere uma coisa à outra. Então, a matemática também receberá o sinal indicativo de crase, já que eu tenho um verbo que eu digo que ele é transitivo direto e indireto. Ou seja, ele pede dois complementos. Eu prefiro o português, objeto direto, a matemática, objeto indireto. Então, sinal indicativo de crase. Lembrando que verbo transitivo, galera, é aquele verbo que pede complemento. Que complemento é esse? É objeto. Verbo só pode pedir como complemento objeto, que vai ser direto se o verbo for transitivo direto, ou indireto se o verbo for transitivo indireto. Isso significa dizer que se o verbo é transitivo direto, eu não posso ter sinal indicativo de crase. Por quê? Porque o verbo não pede obrigatoriedade da preposição. Eu só vou ter crase diante de verbo transitivo indireto junto de um substantivo feminino. Para finalizar, eu quero também dizer que crase também está intimamente ligada à semântica. O que é semântica? É tudo que está ligado ao significado. Então, por exemplo, se eu digo que você está cheirando a gasolina com crase e cheirando a gasolina sem crase, o sentido muda, porque no primeiro exemplo, quando eu uso a crase, eu digo que você está todo, o seu corpo todo está cheirando a gasolina. Agora, sem a crase, você vai estar fazendo, ó, o ato de cheirar o líquido que é a gasolina. Assim como comer a francesa com ou sem crase. Primeiro que, sem crase, o restaurante não é o local indicado, né, galera, para você comer a francesa.
Com crase é comer a moda francesa. Ok, galera? Espero ter ajudado e até a próxima, se Deus quiser.